Hoje vamos falar um pouco sobre a temática do casamento e da coparentalidade. A discussão é longa, mas vamos te contar os principais pontos. Para começar, você sabia que o casamento passou a ser enxergado como é hoje somente depois de muitos anos? Se pensarmos na história do casamento, veremos que diversas mudanças aconteceram ao longo dos anos. Que tal conhecer um pouco dessa história? Na antiguidade, o casamento era concedido como uma espécie de acordo entre o pai da noiva e o noivo com fins políticos e patrimoniais, e não levava em conta o consentimento da noiva. A cerimônia era feita de uma casa para outra, como se a mulher apenas mudasse de posse, ou seja, do pai para o noivo. Já na Idade Média, os fundamentos católicos se dissiparam, mas ainda se tinha bastante influência dos pais, além da mulher ser colocada como aquela que deveria ser a submissa ao marido. A principal marca do casamento católico era conceber a união como indissolúvel, ou seja, só a morte separa. Além disso, o afeto entre o casal não era encarado com grande importância. Consideravam que o objetivo da relação era somente em prol da reprodução e da formação de uma família. Somente com o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea que o casamento começou a se assemelhar com o que vimos hoje em dia. Nessa época, o afeto, o amor e o prazer sexual, além da maior autonomia das mulheres, tomaram mais espaço. O fim do casamento passou a ser considerado, possibilitando que marido e mulher tenham a opção de se divorciar e dividir a responsabilidade dos filhos, mesmo separados. Isso se escolheram ter. Isso, além de favorecer que diversas relações familiares sejam formadas. Ufa, quanta mudança! Finalmente podemos dizer que nos dias atuais temos mais independência sobre as nossas escolhas, não é? Com toda essa transformação, como vemos hoje, a parentalidade deixou de ser o objetivo principal nas relações familiares. Então, o que faz com que o homem e a mulher ainda tenham esse desejo? Afinal, como nos tornamos pais e mães? Esta é uma pergunta que pode parecer óbvia, mas traz uma questão importante. Quando nasce um filho, nasce de imediato uma mãe e um pai? A resposta é não. Vamos conversar um pouquinho. O nascimento não é simplesmente um fato biológico. Ele envolve um campo de significados e afetos onde se constitui filho, mãe, pai, enfim, uma família. Nos tornamos mães e pais. Ou seja, mãe e pai são também gestados. Mas como isso acontece? Constituir-se enquanto mãe ou pai envolve um processo de poder simbolizar este lugar e mutuamente simbolizar também o lugar de um filho. Esse processo se inicia muito antes mesmo da descoberta de uma gravidez, com o desejo de ter um filho. Na gravidez, essas fantasias e expectativas acerca da futura família são ativadas e é no nascimento, com a presença real do bebê, que os pais são convocados a se relacionarem com esta nova realidade. Todos esses momentos da concepção de um bebê invocam a experiência individual de ser filho da mulher e do homem. Aí surgem as perguntas: quem foram meus pais? Quem fui eu como filho? Como era minha família? A construção da parentalidade é um processo que implica profundas transformações psíquicas. É poder reconstruir sua própria narrativa familiar e reeditar os impasses desta história, para dali extrair significados que possam sustentar quem eu serei como mãe ou pai. Entendemos, portanto, que ser pai e ser mãe são essencialmente funções simbólicas. Com o nascimento, no encontro da história subjetiva de cada um dos pais com o bebê real, se constrói um campo de trocas afetivas e simbólicas, e nele todos estão atuando ativamente, sendo atravessados e modificados e juntos criando a história desta nova família. Se a parentalidade não é algo dado de imediato, e sim uma construção singular, podemos ter casos em que essas funções simbólicas não são assumidas pelos pais biológicos. Daí podem surgir diversos arranjos de personagens dispostos a ocupar a função de pai ou mãe numa família. É por isso que vemos por aí uma multiplicidade de famílias, com diferentes arranjos, onde o essencial não é exatamente quais personagens se ocupam dessas funções, mas sim como a parentalidade é construída e exercida para receber essa criança no mundo. Para entendermos melhor como essas dinâmicas familiares funcionam, queremos apresentar o termo denominado de coparentalidade, que se refere à extensão familiar no qual o pai e a mãe dividem a liderança e se apoiam no cuidado da criança. No campo jurídico, a coparentalidade se refere a uma família que é estabelecida a partir de vínculos afetivos, consanguíneos ou de parentesco, independente de laços conjugais. O principal foco da coparentalidade é a criança, seu bem-estar, cuidado e educação.
A mesma envolve o comprometimento mútuo dos pais no seu exercício para com a criança, até porque, mesmo que o casal se separe, eles ainda possuem um vínculo, que é a criança. O modo como eles vão interagir e colaborar pode influenciar a maneira como eles agem frente às crianças e como vão lidar com o estresse que envolve as exigências que permeiam sua prática enquanto pais. Nós já vimos o que é a coparentalidade e a parentalidade. Agora vou falar um pouquinho sobre como a coparentalidade pode estar aplicada nos diversos contextos familiares. A coparentalidade estará presente na relação entre os pais de uma criança, na negociação dos papéis entre os mesmos, na divisão de responsabilidades, no cuidado e em outras contribuições em conjunto para com seus filhos. Assim, há uma responsabilidade conjunta pelo bem-estar da criança. Mas quando o casal é divorciado, será que a coparentalidade pode permanecer? A resposta é sim. A coparentalidade está presente em qualquer configuração familiar, inclusive quando duas pessoas assumem o papel de pais de uma criança, ainda que não tenham um relacionamento amoroso. No caso do divórcio, com o fim de um casamento, surge a necessidade de se redefinir os papéis dos pais e as regras parentais estabelecidas até então. Mas ainda assim, é possível haver o compartilhamento dos papéis no cuidado global da criança, incluindo até as expectativas já construídas em conjunto dirigidas à criança. Embora no cenário do divórcio os pais tenham menos momentos e espaços em comum para efetivarem uma cooperação na educação dos filhos, a coparentalidade ainda pode se manter. Mesmo distante fisicamente, os pais podem continuar a cooperar na tomada de decisão do outro. E na própria relação individual com o filho, pode conter valores, ideias e expectativas que se mantêm compartilhada entre ambos os genitores. A coparentalidade envolve dois sujeitos que priorizam dar afeto e suporte em busca da qualidade de vida desde a gestação até ao longo de sua vida. A coparentalidade abrange muitos aspectos da relação familiar, como discordâncias e concordâncias no que tange à educação da criança, a divisão do trabalho relacionado à criança, o apoio ou a falta dele na relação parental e o manejo conjunto das interações familiares. Esses processos moldam o modo como os pais irão exercer a coparentalidade, além de trabalharem com questões que permeiam o estar em família. Com isso, a coparentalidade se constitui enquanto um termo que faz referência à ampliação acerca da compreensão e respeito das interações familiares. Por fim, podemos definir o termo coparentalidade como um retrato da construção de uma família não tradicional, que está para além da pura relação conjugal. No final das contas, a coparentalidade fala das novas dinâmicas no que diz respeito à construção das relações familiares, dinâmicas essas que envolvem outros processos como a pretensão de criar um filho, sem envolver necessariamente conjugalidade e sexualidade, situação essa que pode formar vínculos mais duradouros do que propriamente o casamento, principalmente pelo fato de se ter o dever de criar e educar a criança até o momento em que ela se torne independente. Nesse momento, um novo arranjo familiar se forma e amplia o modo como compreendemos a família e seu contexto. Agora que você já entendeu o que é a coparentalidade, eu quero pensar com você um último ponto. Você já percebeu que o papel do homem e da mulher dentro da família foram constituídos de formas diferentes historicamente? Enquanto que o homem é tido como responsável pelo trabalho, ficando à parte do convívio familiar e de suas demandas, a mulher é entendida como uma pessoa feita para o lar, com a função de cuidar dos filhos e da casa. Dessa forma, a responsabilidade que envolve as crianças recai de maneira mais incisiva sobre a mãe. Nesse sentido, o conflito permeia as relações da mulher com o trabalho e com os deveres da família, já que o papel de mãe evoca os filhos e as tarefas domésticas, enquanto que o papel de trabalhadora demanda um afastamento do lar. Além disso, a falta de aparatos sociais e a pouca colaboração dos companheiros fazem com que as mulheres sofram com a sobrecarga de responsabilidades, acarretando o sentimento de incapacidade e de cansaço, além de dificultar o seu desempenho tanto em casa quanto no trabalho, gerando um sentimento de frustração, esgotamento, estresse e culpa. Você deve estar se perguntando, e sim, já avançamos muito, mas não podemos deixar de entender esses processos. Portanto, nosso papel é cada vez mais entender esses arranjos e trabalhar em prol da liberdade de todos os sujeitos.